vamos orar. Vamos orar. Vamos batalhar nessa noite. É a nossa ferramenta, as nossas armas nessa noite. Ela é oração. Ela é glória a Deus. Glória a Deus. As nossas armas são oração. As nossas armas são glória a Deus. Aleluia. É essas armas que nós vamos usar nesta noite. Enquanto nós estamos adorando ao Senhor, enquanto nós estamos exaltando Ele, o Senhor vai fazendo a obra, vai desfazendo todo o mal, vai repreendendo toda a obra contrária, vai visitando o nosso lar, vai enchendo o nosso coração, vai tirando a ansiedade e trazendo a paz, vai repreendendo depressão e vai manifestando a glória dele. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos reunidos, Senhor, como igreja, de mãos dadas, unida em um só propósito. E o propósito é adorar e exaltar ao Senhor. Eu sei, Pai, que o inimigo se levanta, Senhor, para causar situações, para atrapalhar a adoração da tua igreja. Mas em nome de Jesus já caiu por terra. Em nome de Jesus já foi repreendido. Hoje é noite de adoração, é noite de culto ao Senhor, é noite de vitória. Enquanto nós adoramos, o Senhor visita. Enquanto nós adoramos, o Senhor trabalha em nosso coração. Enquanto nós te exaltamos, o Senhor vai fazendo a obra. Nós escolhemos, ó Pai, estar na tua presença. Nós escolhemos, Senhor, o Senhor em primeiro lugar. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que nos livra de todo mal, é o Senhor que nos guia, é o Senhor que está ao nosso lado, é o Senhor que está dando livramento para a nossa família, é o Senhor que está trazendo alegria ao nosso coração. Tudo é do Senhor, é para o Senhor, é para a exaltação do teu santo nome. Pai, abençoa este culto, Senhor. Toma em tuas mãos, Senhor, cada oportunidade. Direcione cada um dos teus filhos e que tudo seja para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Roberto Carlos, com a oportunidade. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado és tu. Irmãos, quantos vêm aqui para adorar o Senhor? Aleluia. Eu creio que assim como eu, você veio aqui exclusivamente porque a presença do Senhor se manifesta neste lugar. Ninguém veio aqui como um clube social, todos viemos aqui para ouvir a voz do nosso Deus. Então, irmãos, eu te convido a você, irmãos, preste um culto verdadeiro ao Senhor. A Bíblia fala que Deus tem procurado os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aproveite esta oportunidade para adorar. Deixe as coisas seculares de lado, deixe a conversa fiada, deixe a novela de lado e vamos adorar a nosso Deus. É o que nós queremos, é que o teu Espírito manifeste nesta noite aqui no nosso meio. Eu convido a irmã Perpétua para estar cantando 2 hinos da harpa, em nome do Senhor Jesus, e nós daremos seguimento ao culto. Aleluia. Pai, eu vim te adorar, eu vim te exaltar. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus, né, irmãos? Estamos felizes nesta noite, né? Estamos aqui para louvar o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. O Senhor se faz presente em nosso meio. Sinto feliz nesta noite, graças a Deus, né? Porque grandes maravilhas o Senhor tem feito. Glória a Deus. No nosso meio, graças a Deus. Já estivemos aqui na manhã deste dia, né? Aprendemos a palavra do Senhor. Jesus falou maravilhosamente conosco. Graças a Deus. O Senhor é maravilhoso, irmãos. Por isso é motivo de alegria. Aleluia, glória a Deus. Eu quero louvar o Senhor com o hino primeiro da nossa harpa. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, irmãos, porque o Senhor, Ele é maravilhoso. Jesus é bom e Ele se faz presente no meio dos homens. Aleluia. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza. Ricas bênçãos sem par.
Senhor possa cada vez mais mandar em nosso meio essa chuva maravilhosa, a chuva, né, constante, a chuva do Consolador. O irmão pediu o hino 296, irmão, o hino que o pastor Carlos pediu aqui. 296. Aleluia, santo exaltado no teu Oh, nome. glória, aleluia. Glorificado é o teu nome, Jesus. Oh, aleluia. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é bom. A bondade dele dura para sempre. Aleluia, Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino 296 da nossa harpa. Glória a Deus. Maravilha, irmão. Esse hino fala muito comigo. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Eu sempre estou ali no meu lar e eu louvo sempre o Senhor com esse hino. Ele fala muito comigo. Graças a Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Deus. No jardim Jesus Cristo clamava, quando sempre foram pedir, e falando com Pai suplicava, pelo qual queria beber, com Jesus a minha alma Deus já está. Aleluia. Glória a Deus. A nossa alegria está no Senhor, né, irmãos? Por isso que nós continuamos perseverando e caminhando.
porque nós sabemos muito bem, se nós olharmos pela nossa vida, o mundo aí fora, bem provavelmente que ninguém continua, mas como essa esperança ainda está viva no nosso coração, nós continuamos caminhando, olhando para o alvo que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E a tua presença já é notória aqui neste ambiente. Então coloque sobre os seus pés, só não vai receber quem não quer. Quem estiver ligado nos tronos dos céus pode receber, pode ser hoje aquilo que o Senhor busca há muito tempo. Amém? Eu vou estar lendo Salmos, capítulo de número 16, versículos 5 e 6. É um texto bastante conhecido nos nossos corações. Os irmãos que se atentaram ali no panfleto que nós divulgamos, esse tema está lá. E fala sobre semeadura. Salmos capítulo 126 e versos 5 e 6. Salmos 126. Está 126. Os irmãos perdoem. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Diz o seguinte: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Louvado é o nome do Senhor. Quando nós olhamos pela circunstância que foi escrito esse salmo, nós percebemos que a vida daquele povo, naquele momento, eles tinham acabado de sair do cativeiro da Babilônia. E você pode analisar essa situação, como a pessoa vai dizer, que vai ter alegria no cativeiro, mas a esperança deles estava no Senhor. Talvez você, na sua vida, a circunstância, assim como aquele povo ficou 70 anos preso na Babilônia, na sua vida a circunstância é adversa, mas saiba que se a terra estiver fértil para receber a semente que é a palavra do Senhor, o milagre de Deus vai acontecer. A Bíblia nos instrui que um coração com terra fértil, o milagre ele acontece. Quando Deus encontra um coração de terra fértil, tem que acontecer uma transformação, um milagre. Se você entrou aqui nessa noite, que o seu coração, que o meu coração, que o nosso coração seja uma terra fértil para receber as promessas de Deus para a nossa vida. Aqui agora nós vamos orar. Quantos mais têm um pedido de oração, crendo que o nosso Deus está presente neste lugar e pode interceder pelo teu clamor, pela tua súplica e pelo teu pedido. Neste momento vamos orar todos juntos numa só voz, num só coro e numa só fé. Senhor Deus e Pai, louvamos a Ti pela oportunidade de estar na Tua casa, na Tua presença. Sabemos que estamos no lugar propício do manifestar da Tua glória, da Tua presença, ó Pai. Por isso, ó Pai, entramos, ó Pai, neste momento, reconhecendo a grandiosidade, ó Pai, a autoridade que existe através de Ti, do Teu sangue, no nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, nesta noite, ó Pai, entregamos as nossas orações, as nossas súplicas, sabendo e crendo que nossa súplica vai subindo, atravessa esse teto, atravessa as nuvens, chega ao trono do céu. Que o Senhor, ó Pai, receba, interceda pela igreja, que o Senhor venha trazer cura, libertação, restauração, que o Senhor venha quebrar, ó Pai, todo cárcere, todo milhão, que o Senhor, ó Pai, venha libertar o cativo, o oprimido, ó Pai querido, Deus amado, aquela oração sincera da tua serva, do teu servo, ó Pai, aquela súplica, Senhor, aquele problema, aquela adversidade, ó Pai, que tem tanto afligido a tua igreja, que o Senhor venha entrar com providência nesta noite, ó Pai querido, Deus amado, que nós possamos testemunhar o teu poder, a tua glória, a maravilha que o Senhor tem feito em nossa vida. Cumpra sobre as nossas vidas tuas promessas, é o que nós te pedimos, e que tua presença venha ser viva no nosso meio, em nome de Jesus. As irmãs do ciclo de oração vão estar com a oportunidade de estar louvando. Logo em seguida, os jovens também vão estar adorando ao nosso Deus. Amém? Irmãos, adore a esse Deus, porque Ele se faz presente neste lugar. Aleluia.
nome, sobre toda a mente e coração. Glória, glória! Pois sei que existe paz em tua presença, Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança e liberdade amo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda alma e ansiedade, medo, saiu agora. Teu nome é Teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Teu nome é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Sai pelas ruas, o nome de Jesus, sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz, sobre sua família. Aleluia! Declare pelas ruas o nome de Jesus, sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz, sobre sua família. Vamos chamar o nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. A minha esposa vai estar com a oportunidade de contar um testemunho Glória. que o Senhor tem feito em nossas vidas, Isso é bom. falar da benevolência de Deus para conosco. Amém, irmão? Glória a Deus. Meus irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Estamos felizes com Jesus na igreja. Essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui, mais um culto para juntos, né?
Estamos cultuando a Deus e oferecendo o nosso melhor. Essa é a nossa maior alegria. Quantos de nós não podem estar aqui hoje, né? Então vamos agradecer por essa rica oportunidade. Eu gostaria de ler em Salmos, capítulo 9. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Então, eu fico muito feliz de estar aqui podendo contar esse testemunho pelos irmãos. Porque é muito forte, irmãos, que Deus fez em minha vida. Glória a Deus! Tem batalhas que você trava que é só você e Deus e mais ninguém. Então, do meio do ano passado pra cá, eu recebi um diagnóstico. E eu não sei se os irmãos repararam que eu ficava mais no cantinho, eu usava roupas mais largas. Porque assim eu me sentia mais à vontade e assim eu podia flutuar. A dor era tão grande, eu digo física, então. Eu não podia nem abaixar, eu não conseguia trabalhar, eu não podia fazer nada. Então eu falei assim, eu não vou parar. Aleluia. Eu coloquei em meu coração, eu não vou parar. Vou contar para os irmãos o que aconteceu. Fui ao médico, especialista na área ginecológica, e ele falou assim comigo, Luana, todos os seus sintomas aqui, esse ultrassom que você fez, eu não consigo que você está com endometriose. No seu caso, é cirurgia de urgência, inclusive. Você está com um volume na barriga referente a uma gravidez de 4 a 5 meses. E seu caso é urgência, não tem o que fazer. Aí eu falei assim com ele, eu não vou operar. Olhei dentro do olho dele e falei, eu não vou operar. E ele olhou pra mim e falou assim, por quê? E eu falei assim, por quê? Eu quero outro tratamento, Jesus vai me curar. Aí ele falou assim, ô Luana, eu vou ser bem sincero com você. Eu acredito em milagres. E pra medicina, tem muitas coisas, mas eu já vi acontecer tanto milagre na medicina que eu fiquei bobo. Eu creio em Deus. Glória a Deus. O que você quer? Eu falei assim, eu não vou operar, eu quero saber de você, o que eu vou fazer? Eu não aceito, eu não vou operar. Isso aqui, doutor, não veio de mim e não vai ficar comigo. Aleluia. Aí ele falou assim, então tá bom, eu vou te passar aqui um anticoncepcional para você tratar a endometriose. A endometriose, irmãos, ela é causada na mulher, geralmente acima dos 30 anos, geralmente mulheres de vida sedentária, que não fazem exercício físico, estresse, a mulher ela não pode estressar, né? Então, assim, nós temos que ter em mente isso. A Bíblia, irmãos, ela é bem clara, dizendo assim, a mulher, ela é cuidadora e o homem é o provedor. Nós que invertemos as coisas. E quando a gente inverte, pode dar certo e pode não dar. Aí na Bíblia fala também assim, se de tudo não estiver conseguindo cuidar lá, então deixa e cuida, porque é palavra tem que cumprir. Então, assim eu fiz. Cheguei na escola e falei, não consigo trabalhar, e todos viram ali minha dor, porque eu pegava as crianças chorando, eu ia no banheiro chorando, eu sentia dor para xixi, eu sentia dor para tudo. Eu sentava com dor, eu virava com dor, eu dormia com dor. Mas em meio às dores, eu clamava, Senhor, me cura. Senhor, me cura, Senhor. Senhor, cura câncer. O que é uma endometriose? Aí o médico falou assim comigo, Luana, essa endometriose ela é crônica, não tem cura. Mas eu falei, doutor, ela pode ser crônica, mas eu não convivo com essa dor e com esse volume no meu abdômen. Aí ele falou assim, então vamos lá, eu vou te receitar um remédio. Ô irmãos, eu fiz o tratamento. Fiz direitinho, fiz mais ainda, fiz tudo que eu pude. Eu mudei minha alimentação, voltei a fazer exercício físico, que eu tinha parado. Nós não devemos fazer isso. Jesus, o tempo todo, ele nos mostra na Bíblia que ele era saudável. Ele tinha hábitos saudáveis. E eu fui e falei, eu vou fazer tudo conforme Jesus faria. Eu vou fazer a minha parte. E eu vou crer que eu vou receber o meu milagre. Tinha uma irmãzinha do coque lá, que eu falei com ela, dona Ana, ora por mim, que essa irmãzinha de oração. Aí ela falou assim, tem uma coisa, Jesus falou para mim orar por você até o fim. Aí eu falei assim, eu creio, eu recebo. E todo dia, irmãos, ela vinha, levantava a minha blusa e orava na minha barriga. E quando ela não orava, as criancinhas levantavam a blusa, porque eles acostumaram a me ver receber a oração ali no meio do trabalho. Eu falei, dona Ana, tá vendo, não esquece de mim não. Ela falou assim, não preocupa não, que você tem
resolvido e eu não era indicação mais para cirurgia. Aí eu cheguei lá e cumprimentei o doutor. Falei, doutor, tudo bem? Tudo bem. Aí ele falou assim, os exames. Tá aqui, vamos ver? Vamos. Aí ele olhou para o exame e olhou para o outro. Aí ele falou assim, você não é a mesma pessoa que veio aqui, não? Eu falei, mas por quê? Ele, não, você não é a mesma pessoa que veio aqui. Aconteceu algo aqui incrível. Você estava equivalente a 600 ml no seu abdômen, quase 1 litro. Ele está milímetros. Aí eu falei assim, o que, doutor? Repete para mim, por favor. Ele, eu vou repetir, você não é paciente para cirurgia mais. Você não é mais indicação para cirurgia. Aí, irmãos, eu fui mais a fundo, né? Que a gente não, né? Eu já sabia que eu tinha sido curada, eu tinha convicção disso, eu só queria ir lá para ouvir dele. Eu tinha que ir lá. Aí eu falei, doutor, então, já que resolveu isso, então vamos tirar meu útero, porque eu não tenho mais intenção de ter filho. Ele falou assim, Luana, deixa eu te explicar uma coisa, acho que você não está entendendo. Vamos lá. Eu vou te passar aqui uma visão médica, tá? Só para você entender mais ou menos. O seu intestino, o seu ovário, o seu reto, tudo, tá tudo colado. A endometriose, ela faz isso, caso você não saiba. Em todas as mulheres. É normal, é comum. Você sabia que se eu fosse te operar, e eu tinha que te operar, naquela época eu tinha que te operar, hoje não tem mais nada aí. Você correria risco de usar uma bolsa de colostomia em você? Pois é, você correria esse risco. Eu falei, o quê? Misericórdia. Ele falou, você quer operar ainda? Não tem nada aí, você quer operar? Eu falei, não, deixa eu te falar uma coisa aqui. O que você usa para suas dores? Porque diminuiu, tá milímetro, mas continua aí, porque a endometriose ela é crônica, ela não tem cura. O que você usa para suas dores? Eu falei, nada, porque eu não sinto dor. Ele falou assim comigo, não. Então, peraí, você sabia que Deus te carrega no colo? Irmãos, um médico especialista em endometriose falou isso comigo. Eu falei assim, sabia. Ele falou assim, pois é, porque posso tirar 1% das mulheres que não sentem dor. Então, minha filha, vai embora e continua com Deus no seu coração. Viu? Você não tem nada, vai embora, vai viver sua vida. E aqui, eu não sei o que você Glória fez, não. a Deus, aleluia. Eu falei assim, mas eu sei. Deus, você falou, doutor, para mim voltar aqui com a ressonância e minha fé. Eu estou aqui. Foi isso que aconteceu, doutor. E eu pergunto para você, irmão, existe alguma coisa em sua vida impossível para Deus? Porque para mim era cirurgia de urgência. Eu fui em vários médicos, eu fui no Otaviano Lemes, a enfermeira lá que me apalpou o meu abdômen falou, que isso? Você está com alguma coisa horrível aqui? Falou assim comigo desse jeito. Aí eu falei assim, você está com uma coisa aqui enorme, isso é cirurgia. Que coisa estranha que você está aqui do lado esquerdo com esse volume. E eu pensei, para mim, não sabe de nada, porque eu confio em Deus. Eu não tenho nada. Meu marido está aqui, pode perguntar para ele, irmãos. Eu sempre falava, eu não tenho nada. Minha barriga grande, eu ia trabalhar chorando de dor, e eu falava, Jesus, me cura. Me cura. No banheiro, tomando banho, eu falava, Jesus, me cura. Saindo do banheiro, eu falava, Jesus, me cura. Eu ia deitar chorando de dor, eu falava, Jesus, me cura. Irmãos, nós temos que crer, irmãos. Nós falarmos é muito bonito, mas nós temos que exercer a nossa fé. Nós não podemos aceitar a doença não provém de Deus. Deus nos fez saudáveis. Que nós sejamos obedientes na sua palavra. E eu pensei assim, Ele vai além da medicina. Glória a Deus. Quando respeita a sua mão. Quando não se tem saída, quando já se perde a vida, Ele vem na solução. Foi Ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Aquela tumba fria já não existia.
pode glorificar a Deus nessa noite? Glória! Aleluia. Esse Deus, ele não cura somente a dor de dor. Esse Deus, ele dá vista ao cego, dá, Senhor, cura qualquer tipo de enfermidade, cura câncer. Esse Deus do impossível que liberta o cativo. Esse Deus que contraria a lógica humana, irmão. Coloque sobre os seus pés. Eu gostaria de propor a você fazer um desafio nesta noite. Jesus Cristo estava pregando um sermão da bem-aventurança. E ele descendo ali do sermão, a Bíblia fala que vai de encontro ele um leproso. O leproso fala para Jesus: Jesus, se você quiser, pode me curar. Jesus fala: eu quero, seja limpo. É da vontade de Deus que você seja curado. É da vontade de Deus que você receba o seu milagre. E se você existe um problema na nossa vida, na sua vida essa noite, eu te convido a vir aqui na frente. Seja uma enfermidade, os nossos pastores, o pastor Léo, o pastor Elias vai estar ungindo. E Deus vai entrar com providência. Se for uma cura, você pode representar um parente seu aqui também. Você pode representar um vizinho seu aqui também. Se porventura aos olhos humanos é impossível, para o nosso Deus é possível. Se você está precisando de uma cura, assim como a Luana testemunhou, que vem aqui na frente, você vai ser curado em nome de Jesus. Irmãos, não é porque eu estou falando, é através da nossa fé, do nosso Deus. O mesmo Deus que curou a minha esposa, o mesmo Deus que me visitou na boca de fumo, mudou minhas vestes e me colocou aqui no altar, é o Deus que vai trazer a cura para a sua vida e vai trazer a resposta do seu milagre. Neste momento os pastores vão estar orando, vai estar intercedendo. E creia que Deus vai agir nesta noite em seu favor. Aleluias. Soberano Deus, eterno Pai, louvamos a Ti, reconhecemos a Ti o Teu poder, a Tua autoridade e a Tua unção sobre a nossa vida. A Tua palavra fala, Senhor, se estiver alguém enfermo, que o Senhor, ó Pai, venha trazer essas pessoas até Ti e serão curadas. Testemunhamos de Ti, ó Pai, várias curas. Por isso, ó Pai, nesta fé, nessa convicção, unimos nossas fé, nossa força, e venha trazer a cura. Vá tocando, Senhor, cada irmão que veio aqui até na frente para receber o seu milagre. Sabemos que o Senhor pode entrar com providência. Por isso, em nome do Senhor Jesus, cura a enfermidade, ó Pai. Repreende o mal, ó Pai. Toda dor cai por terra agora em nome de Jesus. Vá tocando cada um, Senhor, ó Pai, da cabeça à ponta dos pés. Que eles possam testemunhar o milagre do Senhor. Que o Senhor venha curar, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos e cremos, Senhor Jesus, no milagre sobrenatural essa noite. Repreendemos todo nível de enfermidade crônica, espiritual ou física. Acreditamos que o céu já se faz presente no nosso meio. E por isso nós determinamos que onde houver uma enfermidade nesse momento, que ela venha a ser anulada, desfeita e destruída. Que o Espírito de Deus, aquele que opera milagres e maravilhas, haja meio de casas, famílias e as pessoas que aqui estão presentes. Nós determinamos saúde, saúde na área física, saúde na mente, saúde no espírito, saúde em todas as áreas da vida do teu povo. Para que o teu santo nome essa noite venha a ser exaltado. Nós anulamos toda força e toda resistência do adversário, que tem tentado ganhar legalidade, ganhar força com algum tipo de enfermidade. E nós, em nome de Jesus, decretamos a cura pela autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado nesse Deus, no nome de Deus. Volte no seu lugar com a sua fé e creia que o nosso Deus ainda opera milagres, maravilhas. Aleluia, Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Deus de cura, Deus de milagre, Deus de mistério. Em nome de Jesus. Contraria a medicina em nome de Jesus, ó Pai. Pois cremos no Deus brasileiro. Glória a Deus. As crianças vão estar louvando. Logo após as crianças, o nosso pastor vai estar apresentando os visitantes, orando para os dizimistas. E os instrumentistas vão estar louvando nesta noite. Amém? Orando, sempre brilhando.
quero fazer a apresentação dos nossos visitantes. Aleluia. Está conosco o evangelista Elias, ele é desta casa. Damares, Deus abençoe Damares, Deus abençoe o evangelista Elias. Está conosco o pastor Marcos, Marlon, pastor Marlon, juntamente com a sua esposa, missionária Pamela. Deus abençoe vocês, é um prazer receber vocês aqui, em nome de Jesus. Como que nós vamos receber os nossos visitantes? Vamos nos colocar de pé com alegria. Ô Marcos, não vou te apresentar não, viu Marcos? Eu olhei para você e apresentei o Marcos. Para você, Marcos, você é nessa casa, em nome de Jesus. As orações da sua avó estão aqui, clamando para você aqui. Então, que Deus abençoe, que direcione. E se for da vontade de Deus, vem para cá. Vem dar fruto aqui, em nome de Jesus. Não se sinta pressionado pela palavra do pastor, tá? Mas se o Espírito Santo tocar, fica aí em nome de Jesus e dê fruto para a honra e para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Como nós vamos receber os nossos visitantes? No 3, 1, 2, 3. Sois bem-vindos em nome do Senhor. Aqui é o quê? A sua casa. Eita glória! Da casa do Senhor. Pegue o seu dízimo, pegue a sua oferta. Vamos apresentar ao Senhor. Vamos também orar pelos nossos visitantes, abençoando a vida deles. Eu convido o evangelista Elias para fazer essa oração, abençoando a vida dos irmãos, dos ministros ofertantes e dos nossos visitantes em nome de Jesus. Só irmãos com a paz do Senhor. Amém. Usamos nossa fé. E quando nós ofertamos, o milagre acontece em nossas vidas. Porque é questão de fé, de crer que você conhece um Deus que prospera a sua caminhada. Então nessa noite usamos nossa fé diante de Deus. Como ele chegou junto àquela viúva e perguntaram: o que você tem? Só tem isso para depois morrer. E ela creu na palavra do profeta e o milagre aconteceu na casa dela. Deus pedimos a Ti, Espírito Santo, que venha abençoar a Tua igreja nesse momento, Deus Pai. Traz, ó Deus, sobre cada um a Tua prosperidade, as Tuas bênçãos celestiais sobre de cada pessoa, ó Pai, que nessa noite vão ofertar em Tua casa, Deus de mistério. Aqueles que não têm condições, meu Pai, conceda condições neste lugar, meu Pai. Peço a Ti, Deus, milagre especial, meu Deus. Abra as portas de emprego neste lugar. Prospera a Tua igreja de uma forma poderosa, meu Pai. Derrama o Teu poder na vida da Tua igreja, meu Deus. E canta, rabaçu, decanta, Pai. No trabalho, meu Pai. Abençoa os Teus servos, meu Deus. Prospera a vida no trabalho, meu Deus. Traz o milagre deles, ó Pai, essa semana, meu Pai. Para entender que Tu é o Deus de mistério, Deus de poder. E é Tu que cuida de cada um neste lugar. Peço uma bênção especial, Deus, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Cumprimento os irmãos com o Senhor, amém? Vou cantar aqui cada um dos músicos. Peço que a igreja me ajude. Aleluia. O Senhor rasgar o céu, apenas mais uma vez.
Coloque sobre os seus pés, irmãos. Aleluia. Vamos receber o pregador desta noite. Irmãos, não deixe o inimigo tomar aquilo que Deus tem para a sua vida nesta noite. O inimigo vai tentar tirar a sua atenção, irmãos, mas vamos, em nome de Jesus, focar o que o Senhor quer falar com o nosso Deus. Para mim é uma honra receber esse varão aqui, irmãos. Nós servimos a Deus aí uma temporada no sofrimento, mas as circunstâncias não fizeram nós parar, irmãos. Os irmãos muitos sabem do caminho que eu percorri na vida, o irmão também, e Deus tem grandes coisas para fazer. Então, queria expressar a minha satisfação em receber você aqui, não é mesmo? Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Para quem ainda não me conhece, eu sou o pastor Marlon. Sirvo a Deus no Ministério Profético Kairos, no bairro Saudade. E estou aqui muito alegre, muito feliz de poder compartilhar um pouco da palavra de Deus, daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, com essa igreja tão linda, tão carinhosa, Glória a Deus. tão amada e tão cheia da presença de Deus. Agradeço a recepção de cada um de vocês, nós nos sentimos em casa aqui essa noite. Aleluia. Amém. Quero agradecer o querido Carlos Magno. Em breve, creio que vai ser já é um grande homem, vai se tornar um grande homem excelente na presença de Deus. Amém? Embora nos conhecemos em um lugar de sofrimento, Deus nos tornou amigos do reino e, em nome de Jesus, romperemos até a volta de Cristo. Agradecer, pastor Léo, cada obreiro dessa casa, que o bom Deus possa recompensar vocês com as ricas bênçãos do Senhor a cada dia. Amém? Queridos, nós estamos diante de um culto de primícia, porém, eu tive a oportunidade, nosso querido Carlos, diácono, pastor, irmão Carlos, eu ouvi, a irmã já soltou a palavra profética, ela já estava lançando o corinho falou, pastor, então recebe, pastor, uma hora chega, amém? Glória a Deus. E sempre que eu vou ministrar em algum lugar, a gente pergunta se tem algum tema, e graças a Deus, Ele nos deixou a dispensação do Espírito Santo para o tema dessa noite. Eu queria falar de um tema muito importante para a igreja nos dias atuais. Você que trouxe a Bíblia Sagrada, queria convidar os irmãos ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, já que eu sei que essa igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo, mas vale a pena relembrar o poder grandioso do Espírito de Deus para essa região, para Belo Horizonte, para Minas Gerais, para o Brasil e para o mundo. Esse é um texto que está no meu coração desde janeiro. Eu confesso a você que sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre ele, eu falo com muito prazer, porque é o Espírito de Deus que nos capacita, que nos ajuda, que nos fortalece e que nos trouxe até aqui essa noite. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Vamos ler o verso de número 1 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 1. Se a igreja achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Assim está escrito a poderosa e magnífica palavra de Deus. E quando se cumpriu os dias de Pentecoste, enquanto estavam reunidos todos juntos, subitamente veio do céu um estrondo semelhante de um vento forte, ao qual encheu toda a casa onde se encontrava. E eles apareceram línguas que se repartiam como se de fogo e se assentavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito da Santidade. E começaram a falar em diversas línguas ou diversos idiomas, conforme o Espírito lhe dava em que lhe falasse. E havia homens em que habitavam em Jerusalém, e que temiam a Deus, judeus de todas as nações dos céus,
E quando sucedeu o estrondo, todo o povo se reuniu, estava perplexo, porque cada um os escutava falar em sua própria língua. Amém? Glória a Deus. Fecha a sua palavra. Pai, eu quero orar por um minuto. Pai, eu quero bendizer teu nome e te agradecer por essa oportunidade. A sua palavra já foi aberta e lida. Cabe ao seu Santo Espírito, o Espírito de Deus que já está no nosso meio, trazendo as revelações ocultas e sobrenaturais de dentro desse texto. Fala o nosso Espírito essa noite, nos encha com a tua graça, nos revista com o teu poderoso poder e nos dê hoje à noite um dia especial para renovo, transformação e preparação para um tempo novo. E se a igreja entende, pode assentar. Glória a Deus e glorifica o Senhor que está no nosso meio. Queridos, todas as vezes que nós abrimos a santa palavra de Deus, ela vai trazer até o nosso coração coisas sobrenaturais e poderosas. É fato que Hebreus capítulo de número 4, o verso de número 12, vai dizer que a palavra do Senhor é viva. Então, por máximo que ela foi escrita há anos atrás, ela ainda tem força e vida para atuar nas nossas vidas nos dias atuais. O escritor aos Hebreus vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela está apta a discernir pensamento. E ela penetra até úsula e medula. Então, quando você abre a palavra de Deus, você não está abrindo uma palavra morta, mas você está abrindo uma palavra viva e que tem vida para a sua vida na face da terra. Quando nós nos deparamos com o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos entender com um livro que vai falar sobre a criação da igreja, o início da igreja. Igreja é essa, que só pode ser firmada, findada, e começou nessa terra com o sacrifício do maior homem que já pisou nessa terra. Homem esse que João, capítulo de número 1, verso de número 1, diz que no princípio ele era. O princípio, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que do céu desceu e por uns anos habitou nessa terra, não só para fazer milagres, não só para fazer maravilhas, mas para dar início àquilo que nos antepassados dizia ser seita, mas uma igreja poderosa, transformada e impactada pelo poder da graça divina. Glória a Deus. A importância do Espírito Santo de Deus para a nossa vida é única. O primeiro versículo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, o verso de número 1, diz que no princípio criou Deus céus e terra. Se olharmos a ordem lógica, Deus primeiro cria os céus, para depois criar a terra. O que nos faz entender que os céus sempre foi mais importante do que a terra. O céu sempre foi mais importante do que a terra. Nota-se que uma semente plantada em uma terra, se não houver chuva do céu, ela não tem força para germinar. Mas quando Deus abre os céus, aí o que plantou na face da terra germina, dá frutos e cresce. Mas o segundo versículo da Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre ela. O que alegra o meu coração é que quando o Espírito de Deus entra em uma vida vazia, Ele prepara para tornar ela povoada, Ele prepara para fazer dela o que não existe e para mudar a história dessa terra. Por máximo que a terra era sem forma, por máximo que a terra era vazia, o Espírito de Deus veio para fazer tudo. Até a subida de Jesus Cristo, o Espírito de Deus era raridade. Habitava em profetas, reis, juízes. Mas quando Jesus sobe, Ele sobe deixando para mim e para você uma promessa. A promessa que Joel, no capítulo 2, vai dizer que os jovens profetizariam e os velhos teriam visões.
A maior intenção de Jesus descer na face da terra não foi dar para nós só um destino, não foi mostrar para nós só um caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas foi deixar um legado e dar início à presença magnífica do Espírito de Deus que viria. Se tem uma coisa que eu quero fazer você entender essa noite, é que quando Jesus subiu no seu discurso entre ele e os seus discípulos, ele vai dizer: estou indo, mas não vos deixarei só. Eu posso dizer para você uma coisa com toda a certeza do mundo: é impossível vencer nessa terra sem a presença do Espírito Santo de Deus. Há uma frase que eu carrego na minha vida e ando com ela todos os dias: querer não é o suficiente. Se olharmos a história de Pedro, quando o próprio Jesus chega para ele e diz: Pedro, Pedro, Satanás pediu para se andar convosco, mas eu roguei ao Pai ao teu favor. Pedro bate no peito com toda a certeza para dizer assim: eu estou apto até morrer contigo na cruz. Quer dizer que Pedro queria, mas por não ter a presença do Espírito de Deus, negou Jesus 3 vezes. Posso dizer para você uma coisa: tem vezes que a gente quer pregar, tem vezes que a gente quer louvar, tem vezes que a gente até quer sacrificar, mas sem o Espírito de Deus não conseguimos. Mas quando o Espírito de Deus vem, quando o Espírito de Deus chega, Ele capacita, Ele transforma, Ele impacta, Ele te dá habilidades. Esse mesmo Pedro que queria e negou 3 vezes, no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, vai estar diante daqueles que crucificaram Jesus. Cheio de ousadia, cheio de força, cheio de caráter e vigor, porque o Espírito de Deus, Ele te capacita de tal forma que nem a morte impõe medo mais em você. Uma das coisas que nós precisamos aprender nesse século é priorizar a presença do Espírito Santo de Deus. Esse mesmo Espírito Santo, que Efésios capítulo de número 4, versículo 30, se não me falha a memória, diz: não menosprezeis o Espírito Santo de Deus, a qual estáis selados para o dia da redenção vindoura. Irmãos, eu posso dizer para você uma coisa com toda certeza: ninguém consegue fazer a obra sem a presença do Espírito. Os discípulos já tinham andado com Jesus por cerca de 3 anos. Já havia visto Jesus fazer milagres e maravilhas. Já tinha todo o discernimento do poder celestial de Deus. Mas quando Jesus tem um encontro com eles e sobe ao céu, Ele deixa para eles um legado dizendo assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Se prepara, fique em Jerusalém, até que o alto te prepare para a grande seara que essa terra tem para Deus. E se tem uma coisa que o crente precisa atender e empreender, que todos os dias Deus está te preparando para uma grande seara. Aleluia, eu creio, Senhor, aleluia. A preparação de Deus, ela é tão importante na nossa vida. E preparação de Deus é anonimato, oculto, escondido. Ninguém vê um crente sendo preparado, todo mundo vê um crente sendo usado. Se tem uma coisa que você não pode menosprezar, é o tempo da preparação de Deus. Porque o tempo da preparação ninguém vê, mas o tempo da execução todo mundo contempla. É por isso que quando a gente vê alguém em um grande estado, em uma grande fase, nós podemos olhar o sucesso, o tempo e a fase, mas só Deus viu o sacrifício. Só Deus viu o esforço. Só Deus viu as cavernas. Só Deus viu a guerra. Porque no tempo de preparação ninguém nos vê, mas no tempo da execução todo mundo contempla. Nota-se que a igreja naquela época
queridos conhecedores da palavra, estava vivendo um caos e uma perseguição. Porque até aqui, Jesus morto era o fim da seita do Nazireu. Era o que eles diziam naquela época. Porque se você queria parar um povo, matava o líder, enfraquecia todos. Então quando Jesus morre, a Bíblia vai dizer que alguns se dispersam, uns fogem, mas naquele cenário havia cerca de 120 crentes que ainda tinham joelhos no chão, boca no pó, e oração a um Deus que tinha uma promessa. Eu vim fazer você entender que quem tem joelhos dobrados, boca no pó e espera a promessa se cumprir, sempre vai viver o sobrenatural do Deus vivo na face da terra. Porque o crente não precisa de ver, ele precisa de uma palavra. Agora o que mais mexe com o crente é que todas as vezes que Deus libera uma palavra, parece que vem uma fase difícil. Se você olhar para o capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abrão e diz assim: sai da tua terra, da tua parentela, vai para onde eu te disser e certamente te abençoarei. Quando ele chega na terra que Deus queria, a fome veio. Porque toda promessa de Deus, ela tem um desafio para nós. Agora, entre a palavra liberada e o cumprimento da promessa pode haver crise, pode haver guerra, mas em tudo Deus vai te sustentar. Eu vou repetir: entre a liberação da palavra e o cumprimento dela pode até haver guerra, pode até haver crise, mas em tudo Deus te sustenta. Havia uma perseguição, mas tinha uma igreja orando. Entende uma coisa: toda perseguição que bate de frente com a igreja que ora, cai por terra pela autoridade e o poder que é no nome de Jesus Cristo. Se nós adiantarmos um pouco o texto, a Bíblia Sagrada vai dizer que Pedro estava preso sob 4 quartetos de soldados. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. O verso de número 5 diz que a igreja fazia constante oração por ele. Então Deus mandou um anjo do céu, que não só abriu as cadeias de Pedro, o arrancou de lá de dentro, são e salvo. Porque ainda que a igreja sofra perseguição, se a igreja tiver joelhos dobrados no chão, haverá anjos do céu para dar escape, livramento e fortalecer esta igreja. A Bíblia vai dizer que estando todos unidos, Deus ama fazer algo quando a igreja está unida. Deus ama fazer coisas quando há comunhão, união. Olha que a Bíblia vai dizer que estando todos unidos, veio do alto. Entenda uma coisa esta noite, igreja: não espere nada dessa terra, agora sempre espera que Deus mandará algo de cima para abençoar a sua vida na face da terra. Os joelhos a gente pode até dobrar no chão, o rosto a gente até pode pôr no pó, mas a nossa esperança é que o céu nos responda. A nossa esperança é que venha do alto aquilo que nós necessitamos. A nossa esperança é que venha do alto aquilo que nós aquilo que nós precisamos. A nossa esperança é que o céu traga algo que nós dependemos. Até o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a igreja estava trancada em um cômodo, orando, clamando, intercedendo e esperando. Existem 4 coisas, ou melhor, 2 coisas que a igreja precisa fazer. Primeiro, a igreja precisa orar. E segundo, a igreja precisa esperar. Porque haverá um dia que o céu se abrirá e ele voltará para buscar a sua igreja na face da terra. Exaltado o teu nome, Senhor. A igreja de porta fechada, os irmãos que oravam. E o interessante é que de repente veio dos céus. Aleluia. Um som como de um vento veemente. Sabe o que me alegra dentro de tudo isso?
Porque o vento você pode ouvir, mas você não consegue segurar. Se alguém entendeu e não entendeu, eu te explico. Tudo que vem de Deus pode até fazer barulho, mas ninguém consegue segurar e impedir que chegue sobre as suas mãos. A igreja estava trancada, mas o som como de um vento veemente entrou. Porque o que vem de Deus não necessita de portas abertas. Ele entra pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente. É aqui que a Bíblia Sagrada se torna interessante. Porque o Evangelho segundo a João, quando Nicodemos foi diante de Jesus de noite, porque tinha medo de dia. A Bíblia diz que Jesus começa a indagar com ele e diz assim: todo aquele que não nascer da carne e do Espírito não pode herdar o reino do céu. Mas o verso de número 8 vai dizer assim: não vos alegrei de eu ter tido nascido do Espírito. Porque assim como o vento sopra, nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. São os nascidos do Espírito. Mas por que Jesus usa a semelhança vento? Porque o vento faz barulho, o vento refresca, mas ninguém pode segurar. Quando Deus quer soprar alguém, nada pode impedir. É por isso que você não depende do supervisor para crescer numa empresa. É por isso que você não depende de condições financeiras para viajar no mundo. Se Deus quiser te soprar essa noite, não tem nem ninguém que te segure. Estavam todos reunidos. E de repente veio um vento, como um vento veemente, um som forte, e atenta sobre a igreja. A vinda do Espírito Santo traz refrigério. A vinda do Espírito Santo traz graça. Os frutos do Espírito Santo são totalmente poderosos no nosso mundo. Existem alguns lugares que já não se pode falar em línguas. Existem alguns lugares que já não pode ter um mover do Espírito. Mas no princípio da igreja, o mover foi tão grande que quem estava fora queria vir para dentro. Existem duas coisas que eu quero lhe fazer entender. A primeira coisa que acontece naquele cenário é que veio um som como um vento veemente e encheu toda a igreja. Aleluia. E de repente foram vistos línguas como de fogo que saíam dos lábios de todos. Dois elementos cruciais para o manifestar de Deus. Primeiro, o vento entra na igreja. Segundo, o fogo entra dentro do homem. Porque o vento é um elemento que dá força para o fogo. É mais ou menos assim para você entender. Deus enche a igreja com o vento do Espírito e coloca na boca do homem de Deus línguas como de fogo, dizendo assim: alguém pode sair daqui cheio hoje e chegar lá fora, alguém jogar um balde de água fria, quando voltar aqui para dentro tem vento que vai acender a chama novamente. Elemão, do que a paz. Aqui está a importância de cultuar. Porque existe culto que a gente entra pulando no pé só, sapateando, rodopiando, cheio da presença de Deus. Mas quando a gente sai da porta para fora, alguém vem com um balde de água fria tentando apagar a nossa chama. Mas na segunda-feira, na hora
o vento que está aqui dentro toma conta de nós de novo e reacende a chama do Espírito Santo. É por isso que alguém no seu bairro não entende, alguém na sua rua não entende, dizendo: até joguei um balde de água fria no sonho dela, mas quando ela voltou da igreja, voltou com mais fé ainda. É porque eles não sabem, o fogo que está dentro de você é reacendido com o vento que está aqui dentro. Deus põe um vento dentro e põe fogo dentro do ramo, dizendo assim: se apagar a chama lá fora, aqui dentro eu reacendo ela de novo. Ele calamandarás, alamandara, camandara, calabarachai, teodocai, rubias. Ah, maravilhoso Deus! Levantou terra que chamou a atenção do povo lá de fora. Não foi o vento veemente que entrou na igreja. O que chamou a atenção do povo do lado de fora foi as línguas como de fogo que saiu da boca de alguém. A igreja sempre vai estar preparada para acender a chama dentro de você, mas a língua de fogo que Deus coloca em você agora vai chamar a atenção de alguém lá fora. Se prepara, o seu amigo de trabalho vai conhecer a voz de Deus através da sua boca. Se prepara, a sua vizinhança vai conhecer a voz de Deus através da sua boca. Se prepara, esse bairro vai conhecer a voz de Deus através da sua boca. Todo o projeto do Espírito de Deus é para alcançar toda a nação. Se você olhar o texto, alguém cheio do Espírito de Deus está falando em novas línguas. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que existiam pessoas de várias nações e todos compreendiam no seu próprio idioma. E tem gente que ainda deixa o diabo falar no ouvido dele: eu não sei falar. Tu não pode saber falar, mas quando o Espírito de Deus colocar a palavra na sua boca, você vai falar no idioma de quem for necessário. Se for nobre, Deus vai colocar a palavra de nobreza. Pastor, mas eu não tenho conhecimento. O capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, eles conheceram que aqueles homens eram um tonto, mas tinha palavra de sabedoria. Deus não precisa de você ser formado, PhD em algo para te usar. Deus coloca a palavra de sabedoria sobre a sua boca. Se for simples, Ele vai colocar a palavra de simplicidade no seu lado. Pastor, nós estamos no Brasil, aqui só fala um idioma. Sim, mas o nobre fala de uma maneira, o intermediário de outro, o simples de outro. A partir de hoje, Deus vai te dar estratégia para falar com o simples, intermediário e nobre, e todos vão compreender o poder da graça de Deus que está sobre a sua boca.
paralisaram Jerusalém. É como se alguém tivesse ido para outra ocasião, mas dizendo, está acontecendo alguma coisa diferente. Aguenta a preparação. Aguenta a forma que Deus tem te preparado. Preparação de Deus é nas madrugadas, de joelho dobrado. É no alto dos montes onde ninguém te vê. É na constante leitura da palavra. E nem sempre alguém compreende. Mas quando o vento que vem do céu acender a chama dentro de você, se prepara, ninguém mais te para. O real plano de Jesus ali era mostrar para toda a região que Jesus estava tinha subido, mas que ele havia deixado o remanescente na terra. Nós olhamos para a história de alguns passados, grandes homens que impactaram a nossa nação e o mundo, e que hoje já não estão mais na terra, cumpriram a sua missão e subiram. Mas se eu e você estamos aqui, é a nossa vez de impactar essa terra. É a nossa vez de deixar essa chama que está acesa dentro de nós dar vida para as pessoas ao nosso redor. Quando nós falamos de fogo, eu quero por mais 2 minutos terminar isso. Eu quero te fazer entender uma coisa. O que nos mantém de pé é a chama do Espírito que arde. Capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo vai falar em uma ilha chamada Melita, que em hebreu significa doce como mel. Todo lugar que Deus te leva é muito melhor do que você imagina. A Bíblia vai dizer que alguém acendeu uma fogueira. E Paulo, vendo que aquele fogo estava apagando, primeiro ele cata a graveta. Alguém vai entender o que eu estou dizendo? Ninguém cata a graveta de pé. Para catar a graveta tem que abaixar. Para manter a chama de Deus acesa dentro de você, tem que ter joelho no chão. Tem que ter cara no pó. Tem que ter momentos de oração. Por que Paulo vai catar graveta? Porque havia frio e chuva. E Paulo sabia, se o fogo apagar, vai ter morte, vai ter choro, vai ter fim. Então Paulo vai catar graveto para manter um fogo aceso, que não manteria só a vida dele a salvo, mas das pessoas que estavam ao redor. Aleluia! Pastor, me explica, eu te explico. Todas as vezes que você entra naquele propósito às 3 da manhã, às 4 da manhã, às 5 da manhã, todas as vezes que às 3 da tarde você põe o joelho no chão, todas as vezes que no ciclo de oração você entra aqui para orar, você está catando o graveto dizendo, a chama não vai apagar. Vibra e pica a mão de Paulo. Parece que todas as vezes que a gente começa a orar por alguém determinadamente, o diabo se levanta. Existem 3 espécies de cobra: cobra, serpente e víbora. E a víbora é a mais venenosa de todas. Só que quando Jesus estava subindo, em Marcos capítulo de número 16, ele diz assim: ide por todo canto, pregai o Evangelho, falai novas línguas,
saem demônio. Ele diz assim: se beber algo mortífero, não sofrerei dano algum. Então a víbora podia até ter veneno, mas o veneno dela não tinha capacidade de matar quem orava. Aleluia. Posso explicar para você? Para manter uma chama acesa, precisa de oração. Todas as vezes que Satanás vê um crente que ora, ele se levanta, mas ele já se levanta para cair. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. No dia de Pentecostes, Deus mandou um vento do céu e acendeu uma chama dentro do crente. No século 21, o crente tem um dever de manter a chama acesa. Existem lugares que não se ora mais. Existem lugares que já não tem mais jejum. Mas graças a Deus, que na Assembleia de Deus ainda tem crente que caga graveto e mantém a chama de Deus acesa. Aleluia! Eu finalizo aqui, nós estamos em um culto de polícia. Depois da morte de Jesus, o primeiro ato de manifestação de poder de Deus foi Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quando o mundo entendeu que o Nazareno havia morrido, mas havia deixado o poder de Deus na terra. Aleluia. No século 21, Deus está dizendo: eu comecei uma chama lá atrás, e é dever seu manter essa chama acesa. Aleluia. Eu vim aqui essa noite só para te fazer entender que a chama de Deus que arde dentro de você, esse ano vai impactar muita pessoa dessa região, e essa casa vai ser cheia do poder grandioso do bom Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu queria orar por essa igreja por um minuto. Querido Deus e eterno Pai, a pessoa cheia do poder do Espírito Santo de Deus essa noite. Naquele dia de Pentecostes estavam reunidos alguns homens e mulheres naquele lugar. E a Bíblia diz que veio do alto. O que nós precisamos não é daqui, é de cima. E encheu todos com línguas como de fogo. E eu oro essa noite, meu Pai, para que o Espírito de Deus possa encher essa casa do seu poder com novas línguas de fogo, com poder e autoridade, que pessoas esta noite, no decorrer dessa semana, com o tempo que virá, possa ser cheio da tua graça, e que as línguas de fogo que sairão dos lábios deles, em nome de Jesus Cristo, virão alcançar pessoas, vidas pelo poder e pela graça de Deus.
abençoe a sua vida. Foi um prazer recebê-los. Nós receberemos a presença em nome de Jesus. Para os irmãos que estão caminhando, os irmãos sabem muito bem que a palavra que o pastor Marlon trouxe foi direcionada por Deus. Nós estamos, pastor, 7 sexta-feira trabalhando com o tema e todos foram cheios do Espírito Santo. Então Deus trabalhou no coração dele, ele trouxe a palavra ao nosso coração. Deus está na direção, irmãos, está fazendo a obra da maneira que lhe agrada. Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos, a semana tem os trabalhos, segunda-feira, dia de ir para o tempo central, os obreiros, nós precisamos ir lá aprender a palavra. Terça-feira, culto de ensino no João Pinheiro, tem sido uma bênção e você é convidado a estar. Quarta, nós estamos aqui aprendendo sobre a pessoa do Espírito Santo. Na quinta-feira livre, sexta-feira, mais um elo, terceiro elo da campanha do ciclo de oração e todos foram cheios do Espírito Santo. Sábado, livre, domingo pela manhã, escola dominical, à noite, um grande culto do jovem ou da família? Da família. Então, o culto da família no domingo, em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar, finalizando o nosso culto aqui nesta noite. Aleluia. Em nome de Jesus. Irmãos, a Lei está com os bombons aí fora para vender. Eu expliquei para as irmãs qual que é o motivo dos bombons que ela está fazendo e vendendo. É para a formatura dela, então ela está já trabalhando para levantar o valor, para quando chegar o momento da formatura, ela já tem o valor para pagar. E isso é muito bom, irmãos. Não está esperando nada, ela está trabalhando, é com o trabalho que a gente conquista. Ficar de mimimi, de choro daqui, choro de lá, não está certo não. Mas colocar a mão no arado, Deus abençoa, Deus prospera. A Tayane comprou, o bombom é bom, é gostoso. Então compre e abençoe a Leite em nome de Jesus, para que ela possa ter condição para arcar com as despesas da formatura dela. Amém? Pastor Elias, Deus abençoe a sua vida, muito obrigado. Damares, Deus continue abençoando a sua vida. Marcos, Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar finalizando o nosso culto neste momento e que Deus continue abençoando os irmãos. Senhor meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por tudo, pela tua palavra, pelo manifestar da tua glória, da tua unção, pela vida, Senhor, do pastor Marlon, da sua esposa, missionária Pamela, que o Senhor continue abençoando de maneira poderosa, Pai, continua usando eles, Pai, e da mesma maneira que eles vieram a esta casa, abençoar esta casa, que o Senhor abençoe a casa deles, o lar deles, os seus negócios, que a mão do Senhor esteja sobre eles. Pai, guarda a tua igreja de todo mal e continue falando a cada coração. Nos dê uma semana de vitória, de conquista, nos dê uma semana de manifestação do Espírito em nossas vidas, através de nós, para alcançar outras vidas, Senhor. Toma em tuas mãos cada vida, conduz-os em paz para os seus lares, dê uma noite abençoada e descanso, e que o Senhor continue guardando, continue livrando, continue ajudando em tudo, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Receba a bênção pastoral, que o amor de Deus, a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus e Cristo abençoe a todos em nome de Jesus.